Bom dia, pessoal. Todos estão bem? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando. Aqui é a professora Jusceline. Nós vamos começar mais uma aula de português. Vamos fazer uma revisão do assunto que nós estávamos estudando antes da paralisação por conta da pandemia. E o assunto que nós vamos revisar é sobre figuras de linguagem. Eu quero que você preste bastante atenção, certo? E depois aí vocês podem, em seguida do vídeo, tirar as dúvidas no grupo de WhatsApp, certo? Que eu vou estar disponível. Vamos à primeira figura de linguagem. Na verdade, vamos à definição. O que são, né? São recursos usados pelo falante para realçar sua mensagem, podendo dar a mesma força, colorido, ênfase e beleza. Começando com antítese. Basicamente, antítese se refere a ideias opostas. Antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Isso aí é um trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, né? A guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então a antítese faz essa função, né? Consiste no uso das palavras ou ideias de sentido contrário, ok? Catacrese, dente de alho, né? Todo mundo conhece o alho e quando se refere a um desses, né? Uma dessas unidades, né? Que contém a cabeça do alho, que também a gente se refere ao alho como a cabeça. Então isso é uma catacrese, porque o alho ele nem tem dente e nem tem cabeça, não é? É um emprego, a catacrese, emprego impróprio de um termo, por não existir termo adequado para designar certas ações, coisas ou qualidades. Batata da perna, né? Todo mundo conhece esses termos. Cabeça de alfinete, braço do sofá, perna de mesa, né? Asa do bule, asa da xícara. Então não existe asa em uma xícara, nem muito menos em um bule, né? Em uma chaleira, mas justamente é um emprego, aí é um emprego, né? Da figura de linguagem catacrese, certo? Entenderam? É bem engraçado esses termos, né, que nós usamos. Eufemismo. O eufemismo, ele suaviza a expressão, né? Na frase, ele não é muito sábio, essa frase aí, se a gente fosse bem direta, né, a gente poderia empregar até a palavra burro, né, mas para suavizar, né, aí colocou-se aí um eufemismo. Por isso que tem esse burrinho aí do Shrek, né? Entenderam, né? Então suaviza a expressão. Para não dizer assim, ele é burro, né? Então ele não é muito sábio. Essa aí é uma figura de linguagem chamada eufemismo. Consiste no emprego de palavras ou expressões suaves, no lugar de expressões rudes, desagradáveis, chocantes. Passou desta para melhor, é outro, né? Para não dizer que a pessoa morreu. Ele foi para um lugar melhor. Ou não é dado ao trabalho, em vez de dizer ele é um preguiçoso, ela é uma preguiçosa, né? Então, aí é o eufemismo. Às vezes nós falamos essas frases, né, essas palavras, expressões, e não identificamos que se trata de uma figura de linguagem. Então,
As figuras de linguagem estão muito presentes no nosso dia a dia, a gente nem imagina o quanto. A próxima é hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é um exagero. Aí temos uma frase, né, que muita gente fala: vive nadando em dinheiro. Bom, quem vive nadando em dinheiro é porque tem muito dinheiro. Então, para não dizer a pessoa está rica ou a pessoa tem muito dinheiro, então diz assim, vive nadando em dinheiro. Então, é a ideia de um exagero, é a hipérbole, certo? Consiste no exagero de uma ideia para conseguir maior expressividade, para enfatizar alguma situação. Ela chorou rios de lágrimas. Estou morrendo de sede. Há séculos que te espero. Bom, não há possibilidade de uma pessoa chorar rios de lágrimas, né? A gente sabe que isso não existe. Outra, quem é que morre de saudade? Eu nunca ouvi dizer, o fulano morreu de tanta saudade. Não existe isso. Então, é um emprego da figura de linguagem hipérbole. Ou há séculos te espero. Veja a expressão, há séculos. Ninguém espera ninguém há séculos, né? Até porque ninguém vive, até aqui eu não vi dizer que ninguém vivesse mais de um século, não é verdade? Se vive 100 e poucos anos, mas não mais de um século, é isso? Vamos para a próxima. Uma metáfora. O que é uma metáfora? Ela é um anjo. Bom, a gente sabe que anjo é um ser celestial, né? Então, algo espiritual. Não tem como ninguém da terra ser um anjo, ser anjo, né? Anjo é algo separado do que é material, do que é humano. Né? Então, isso é um sentido figurado, é uma metáfora. É um emprego de palavras. O que é a metáfora? Emprego de palavras ou expressões com sentido figurado. É uma espécie de comparação nascida da relação de semelhança ou característica comum entre dois seres ou fatos. Ele tem músculos de aço. Mais uma metáfora. Aquele homem é um leão. Ela é uma flor. Bom, músculos de aço, a gente sabe que também não existe. Ninguém tem músculos de aço. Os músculos é uma coisa e o aço é outra, né? Aquele homem é um leão. O leão é um animal. Então, não existe um homem. O homem ele não pode ser um animal. Ou ela é uma flor. Também não existe, né? Meu coração, para se referir a alguém carinhosamente, né? Você é minha vida. Então, é isso aí. É uma espécie de comparação nascida da semelhança ou característica comum entre dois seres. Não é verdade? Então, vamos continuar. Metonímia. Ela gosta de ler Agatha Christie. Então, Agatha Christie é um autor, né? Na verdade, é uma autora. Desculpem. É uma autora. Quando eu digo que gosto de ler Agatha Christie, então eu gosto de ler as obras da autora. Não gosto porque ninguém lê ninguém. Né? Não tem como eu dizer assim, gosto de ler Jusceline. Então, Agatha Christie é o conjunto de obras dela. Entenderam? Vamos à próxima. Metonímia é o emprego de uma palavra por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas. Prestem bastante atenção. Não tinha teto em que se abrigasse. Teto em lugar de casa. Entenderam aí? Vou repetir. Não tinha teto em que se abrigasse. O teto aí é no sentido de abrigo, de casa. Ele comeu uma caixa de chocolate. Bom, a gente sabe que não existe caixa de chocolate. A gente sabe que existe a caixa que guarda, que mantém os chocolates dentro, né?
Então ele comeu o que estava dentro da caixa, não a caixa. Pão para quem tem fome. Pão no lugar de alimento. O pão aí se refere ao alimento, né, às refeições, né? Então, são exemplos de metonímia. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Perífrase, né? Aí, um exemplo de perífrase. O rei das selvas. Quem é o rei das selvas? Né? Aí a gente sabe, pela imagem, né, que se trata do leão. Né? Ele é o rei das selvas. Consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Pesquisei sobre o pai da aviação. Em vez de dizer assim, pesquisei sobre Santos Dumont, né? Que a gente sabe que quem, na verdade, inventou o avião foi Santos Dumont, né? Embora que exista aí uma briga entre o Brasil, uma briga entre aspas, né? O Brasil e os Estados Unidos, que eles acreditam que foi os irmãos Ryan, se eu não me engano. A Cidade de Luz é muito bonita. A Cidade de Luz aí todo mundo conhece, que é Paris, né? Aí faz a referência a Paris. O rei dos animais foi generoso. Quem é o rei dos animais? O leão. Então, o rei dos animais, como a gente viu no slide anterior, que é o leão, ele foi muito generoso. Então, é um exemplo de perífrase. Pleonasmo. Vi com os meus próprios olhos. Isso é um pleonasmo, certo? Bem, meus próprios olhos meus olhos já era o suficiente, né? Vi com os meus olhos. Vi já está dizendo que eu vi com os olhos, né? Então não tinha necessidade de ainda ressaltar. Vamos entender mais um pouco sobre esse pleonasmo. Consiste numa redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem. O pai ordenou que a menina entrasse para dentro imediatamente. Bom, entrar já é entrar dentro de algo. Então não havia necessidade de dizer para dentro, ainda depois de dizer que a pessoa deveria entrar, né? Ela cantou uma canção linda, né? Ela cantou uma canção linda. Quem canta, canta uma canção. Então não tinha necessidade de falar cantou uma canção, né? Então aí nós temos uma redundância, né? Uma repetição desnecessária, vamos dizer assim. Vamos para a próxima figura. Prosopopeia ou personificação. Ela é conhecida as duas palavras aí, certo? A formiga disse para a cigarra, cantou, agora dança. Então, vamos ver de que se trata a prosopopeia. Atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. O sol amanheceu triste e escondido. Bom, pessoal, a gente sabe que tristeza é um sentimento. Então, o sol, ele não tem sentimento, né? Mas aí nós temos o emprego da prosopopeia. O fogo dançava com o vento, para se referir, né? Feito aquele movimento que o fogo faz, né? De acordo, em contato com o vento. Aí usou-se o verbo dançar. O fogo dançava com o vento. Não existe possibilidade de fogo dançar. Mas aí foi empregada essa figura de linguagem. A cadeira começou a gritar com a mesa. A gente sabe também, cadeira não tem boca, nem muito menos pode gritar, né? Mas aí foi também uma referência, né, usada para dizer que a cadeira ali estava fazendo algum barulho juntamente com a mesa, entendem? Então essa é mais uma figura de linguagem.
E aí nós concluímos, né? Fizemos uma revisão do conteúdo que nós estudamos na sala. Espero que vocês tenham entendido, mas se mesmo assim restar alguma dúvida, na resolução dos exercícios ou até mesmo antes disso, vocês podem mandar uma mensagem que eu esclareço toda dúvida, ok? Um forte abraço para vocês, bom dia a todos e se cuidem e cuidem dos seus.